Oi, pessoal. Vamos continuar nossa aula de determinantes falando das propriedades dos determinantes. Alguns determinantes apresentam algumas propriedades que nós podemos usar para não precisar fazer o cálculo, porque o resultado já é de imediato. Outras propriedades de algumas matrizes, elas facilitam o cálculo do determinante também para a gente. Então, primeira propriedade. Se eu tenho uma matriz que tem uma fila de zeros, o determinante dessa matriz é zero. O que vem a ser a fila? A fila é uma linha ou uma coluna dessa matriz. Então, se a matriz tiver uma linha inteirinha de zeros, o determinante da matriz é zero. Se ela tiver uma coluna inteirinha de zeros, o determinante da matriz será zero. Filas iguais. Se eu tenho duas filas paralelas iguais, o determinante dessa matriz também dá zero. Então, duas colunas exatamente iguais, duas linhas exatamente iguais. Então, você tem o determinante da matriz igual a zero. Filas proporcionais. Então, se eu tenho duas filas paralelas proporcionais, o determinante também dá zero. Por exemplo, os elementos de uma linha é exatamente o dobro dos elementos de uma outra linha paralela dela. Todos os elementos são o dobro, com o seu correspondente. Então, o determinante dessa matriz já dá zero, não precisa fazer cálculo. Isso vale para qualquer ordem de matriz, tá? Trocar filas paralelas muda apenas o sinal do determinante. Então, o que é isso? Você pega, por exemplo, duas colunas, a primeira coluna e a terceira coluna de um determinante, troca de lugar uma com a outra. Fazendo essa troca, você muda o sinal do resultado do determinante. Se a gente multiplicar uma fila de uma matriz, uma linha ou uma coluna, por uma constante, o resultado do determinante vai ficar multiplicado por essa constante. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz que ela é 3 por 3. E eu multipliquei a primeira fila por 5. O determinante dessa matriz, antes de multiplicar, era 10. A nova matriz que eu obtive quando eu multipliquei a primeira fila por 5, o determinante dessa nova matriz vai ser multiplicado por 5 também. Então, ele vai ser 50. Tá? O determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz A transposta. Então, transpor uma matriz não altera o determinante dela. Determinante de uma matriz triangular, essa propriedade é muito importante para nós. O determinante da matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. A matriz triangular é aquela que os elementos embaixo ou em cima da diagonal principal é tudo zero. Então, para calcular o determinante dela, é só pegar todos os elementos da diagonal principal e multiplicar. Aí você vai ter o resultado dessa multiplicação, é o determinante dessa matriz. Só vale para triangular, tá? Teorema de Binet. O teorema de Binet diz o seguinte: se pegar duas matrizes, o determinante do produto da matriz A vezes a matriz B, quando esse produto é possível, é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, isso ajuda a gente também em alguns cálculos com determinante, tá? Teorema de Jacobi. Essa aqui é uma propriedade também fundamental para o que nós vamos aprender a trabalhar com o cálculo da determinante de ordem 4. Se eu multiplicar uma fila, linha ou coluna, tá? Se eu multiplicar uma fila por uma constante e pegar os resultados desse produto e somar imediatamente com uma fila paralela dessa fila, o determinante não altera. A nova matriz que eu vou obter não tem determinante alterado. É igual ao determinante da matriz original. Então, multiplica uma fila por um número, a fila inteira. Só que você não vai alterar essa fila. Você vai copiar ela na nova matriz. Pegou o resultado desses produtos e somou com uma paralela, com uma fila paralela.
essa fila mudou. A nova matriz, ela tem o mesmo determinante que a matriz anterior. Tá? Então, para cálculos de determinante de ordem 4, que nós vamos ver na próxima aula, nós estaremos usando bastante a propriedade do teorema de Jacobi e a da matriz triangular. A última propriedade, o determinante da matriz inversa, é o inverso do determinante da matriz. Então, se eu quero saber o determinante da matriz inversa de A, é só calcular o determinante de A e inverter 1 sobre. Tá? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos aprender a calcular os determinantes de ordem 4 ou maior. Bons estudos!